As salamandras são Clássicas. clássicas, eu gosto muito, são elementais naturais do plano do fogo, claramente inspirados pelas salamandras do folclore do mundo real, em termos visuais, pelo menos. Então, são criaturas meio reptilianas, que têm essas escamas, têm um corpo de lagarto, são criaturas de dimensões médias. Esse barulho é a minha máquina de lavar dando chilique, sabe? Não sei se chegou aí. Com esse corpinho de lagarto aí, e a parte de cima mais próximo de um ser humano. Assim, esses dois braços e o rosto é basicamente um lagarto antropomorfizado, com esses bigodes de bagre que esticam pro lado e tal. O motivo pelo qual eu mais gosto das salamandras, na verdade, é porque a maior parte dos elementais são essas criaturas instintivas. A gente falou, o Myrmidon ele não tem memória nenhuma, ele é criado para aquela invocação. Mesma coisa dos elementais regulares. Não é o caso aqui. Então, no lore oficial, as salamandras são uma espécie inteligente, que se organiza numa sociedade relativamente complexa, eles têm brigas pelos poderes, eles têm títulos de nobreza. Então você tem o rei salamandra que manda num bando de salamandras, tem duques e duquesas, não sei o que e tudo mais. Eles só não são poderosos o suficiente para se impor o tempo inteiro com isso. Então, não é o tipo de criatura que você vai usar no encontro aleatório, especialmente porque é difícil você encontrar uma salamandra andando sozinha, perdida por aí, a menos que você esteja no plano do fogo. E então, se você encontra uma salamandra, existe uma grande chance de ter um grupo ali por perto, e aí o risco é maior. Essa estrutura social das salamandras é muito derivada do fato de que as salamandras foram escravizadas pelos Ifrit, que são os gênios de fogo, que são os elementais mais poderosos de fogo. Então, são grandes tiranos. Então, tirou um pouco dessa organização social dos Ifrit nesse sentido. Habitualmente, as salamandras são escravas, fugitivas. Se você encontra uma criatura, uma salamandra solta, ou ela é uma escrava que fugiu do Ifrit, ou ela tá ali amando de um Ifrit. Então você tem outro problema, que é se você tá encontrando um batalhão de salamandras, é porque tem um Ifrit aí por trás, e aí a coisa acabou de ficar um pouco mais feia. Basicamente, se você encontra ela no plano material, pode ser que tenha um vórtice, pode ser que tenha um portal mais estável, então é aquele tipo de encontro que dá mais informação pro grupo do que apenas a existência. Tipo, você não vai encontrar uma salamandra casualmente por aí. E elas são extremamente cruéis. Então, rolou uma perpetuação do ciclo de opressão. Então, atendendo a ordens de um Ifrit ou não, tradicionalmente elas vão recorrer à violência de maneira exemplar. Mecanicamente falando, salamandras são de nível 5 de desafio, e elas são muito perigosas por causa do calor do corpo delas. Eles falam que elas são basicamente forjas. Elas emitem uma quantidade de calor equivalente a uma forja. Então, você tem salamandras filhotes, que são chamadas de cobras de fogo, e as salamandras adultas, que são aí já mais estruturadas. E uma salamandra, basicamente, ela te dá... Se você bate nela, você toma dano de fogo, porque ela é muito quente. Se ela bate em você, a arma dela tá quente, ela te dá dano de fogo, além do dano da arma. E o pior cenário possível é quando a salamandra usa o corpo para te dar um ataque de enroscar, te prender, porque aí você vai tomar o dano do apertão e o dano de fogo, porque ela é quente para um cacete. Essa malandras. Salamandras. Por outro lado, o lore fala que por conta desse fogo, da vinculação do plano do fogo, etc., elas são boas em metalurgia, em produção de armas. Então, se você vai fazer um encontro com salamandras, é bem provável que salamandras especialmente fortes, um duque salamandra, uma duquesa salamandra que mande num grupo, tal, o líder de um batalhão, um grupo de salamandras, é possível que ele tenha bons tesouros nessa linha. Boas armas, armas encantadas, ou armas obras-prima, armas bem feitas, etc. Qual é o alinhamento dela? Elas são neutras e más. Não dá pra você poder, por exemplo, combinar com uma, tipo, eu te liberto e você forja uma arma pra mim. Vai fazer um trato com elas. Pode sim. Existe uma chance dela te trair e tentar te matar, apesar dela ser neutra? Sim. Mas é uma possibilidade, sim. Tem uma coisa interessante que eles falam, que as salamandras foram vítimas... Elas odeiam os Azers, que são uma outra espécie. Eu até pensei em falar dos Azers. São uma espécie também do plano do fogo, que são tipo uns anõezinhos de fogo. E elas odeiam os Azers, porque os Azers foram eles que construíram a cidade dos planos de fogo. Os Ifrits convenceram eles a fazer, ou enfim, impuseram isso. A cidade de Bronze foi construída pelos Azers, e aí quando acabou, os Ifrits tentaram escravizar os Azers. E os Azers não rolou. Os Azers conseguiram escapar, e os Ifrits, bom, então o que sobra pra gente escravizar? A salamandra. Então as salamandras têm a raiva dos Azers, porque elas falam que se eles tivessem sido escravizados, elas estavam soltas. Então tem essa rixa que os Ifrit usam, obviamente, a favor deles mesmos. Essas malandras aí eu já usei bastante quando eu comecei a jogar D&D. E
que era um tempo onde a gente não tinha um domínio muito bom das regras e o lore passava longe, né? Então, as experiências que eu tenho não eram legais, não. Porque é um bicho que, para níveis baixos, ele dá muito trabalho. E ela tem características que, se o mestre pegar para considerar, acaba engrandecendo essa dificuldade. Só o fato do calor corporal influenciar o combate diretamente já é uma situação de tocar o terror. Se você considerar que você vai achar isso daí numa região já naturalmente quente, dentro de um vulcão, junto de lava, etc., já pega ainda e aumenta esse perigo. Se você considerar que eles têm imunidade, não sei como é que tá na quinta edição, mas que eles têm imunidade a efeitos de calor, eles já preparam armadilhas derrubando a lava em cima dos caras. Então, assim, o nível de desafio fica muito alto para enfrentar esses bichos. Então, se você quer pegar criaturas aí acessíveis, mas que podem dar o terror para seu grupo, cara, esses aí eu aconselho. Ainda mais porque elas de fato, elas são imunes a dano de fogo e elas têm resistência a danos físicos que não sejam mágicos. Então, considerando o nível de desafio delas, é bem possível que você coloque uma dessas para enfrentar o grupo no nível em que eles não tenham armas mágicas ainda. E aí a dificuldade aumenta, porque ela não tem pouco HP, não. É 90 pontos de vida um bicho desse. Eles são complicados, então cuidado. Uma aura que dá dano é baixo astral, né? Tipo o Remoraz, que a gente falou outra vez também. Que é a mesma premissa, né? Você toma dano só de entrar em contato com ele. Mas o Remoraz tem pelo menos uma característica curiosa, que o Remoraz é um bicho que é naturalmente do Ártico, que tá dando de fogo. É porque ele usa pra se esquentar, né? Coitado. O corpo dele é muito quente, né? Vamos seguir porque, olha lá, ó, e se bater com o braço astral do monge? É o MH? Claro que é. Lógico Claro que que é o é. MH. Lógico que é. Se bater com o braço astral do monge, tudo bem. Tudo bem pra quem? Tudo bem pra salamandra? Depende. Se for considerado um ataque melee, o fogo vai passar pelo braço astral porque é energia, cara. Não sei não, aí eu não consideraria não. Porque não encostou. O vermelho é um mestre muito bonzinho. Não, eu sou o pessoal. O braço encostou, cara. O braço astral. O braço astral que toma o dano aí. Tomou. Só que o braço astral é você, é a sua energia. É dano na alma. Não veio com essa, não. Ele tem um ponto. O Orochimaru, então, quando perder a alma dos braços. Exatamente, você tomou dano no Ki, cara. No quê? Isso. Igual o menino.